Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui em mais uma semana, a última semana desse cronograma, né, de atividades. Nós estamos aqui hoje, nós só teremos essa semana as aulas de segunda, terça e quarta, certo? Quinta-feira, já reforço para vocês e já vão se preparando. Quinta-feira vai ser a entrega deste livro, então o que tiver de fazer, faça. Se não der, não deu tempo de terminar, entrega assim mesmo, vocês não vão ficar prejudicados por conta disso. O que não pode é deixar para entregar depois, deixar para terminar, né? Porque vocês vão acabar não entregando. Então, chegou na quinta-feira, eles foram, não deu para terminar, entrega assim mesmo, tá bom? Sexta-feira é feriado, Dia da Consciência Negra aqui no município. Então, nós só teremos atividade até na quarta. Não se esqueçam, quinta-feira será a entrega, né, a entrega do volume 4, né, o último volume do ano para a gente fazer, e eles vão recolher o volume 3, que é esse que vocês estão terminando, ok? Então vamos lá. Segunda-feira, 16 de novembro de 2020, língua portuguesa, primeira aula de hoje. Primeiro passo, leia atentamente as manchetes da reportagem na página 49. Vamos lá abrir na página 49 de português. Esqueci até de abrir o livro aqui. Língua portuguesa. Página 49. Então vamos lá. Nós temos aqui, olha só, umas manchetes. O que são manchetes? São aqueles títulos de reportagem, né, que chamam a atenção do leitor. Ó, incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Isso é uma manchete. Aí, né, aí vem aqui o subtítulo, ó, ainda não há informações sobre as causas do fogo. Ninguém se feriu, mas a maior parte do acervo foi destruída. Instituição tem 200 anos de história e foi residência de um rei e 2 imperadores, né? Essa é uma manchete, né, escrita Lívia Torres, né? Incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, disponível lá numa reportagem do Globo.com, né, no Rio de Janeiro, e foi acessado em 2 de janeiro de 2019. Segunda manchete. Incêndio atinge Museu Nacional do Rio de Janeiro. Prédio tem cerca de 20 milhões de peças. Opa, nós estamos falando do mesmo assunto, ó, só que uma forma diferente. Ó, incêndio atinge Museu Nacional do Rio de Janeiro. Prédio tem cerca de 20 milhões de peças. Essa já é uma reportagem, uma manchete, né, disponível na Agência do Brasil. Olha lá, foi publicado uma notícia e teve acesso também no dia 2 de janeiro. Aí a terceira manchete, ó, fogo destrói Museu Nacional, mais antigo centro de ciência do país. O mesmo assunto, percebam, pessoal. Inaugurado em 1818, o museu completou 200 anos em junho, em meio a uma situação de abandono, né? Estamos falando de uma publicação que ficou disponível no site Estadão, que também foi acessado em 2 de janeiro de 2019. Bom, 3 manchetes que falam do mesmo assunto. Aí vamos lá, letra A. De que assunto tratam essas manchetes? Você vai escrever aqui, nós já falamos. Letra B. Você chegou a ler ou a ouvir alguma notícia sobre esse assunto? Você lembra de algum assunto, de alguma notícia que falou sobre isso? Aí você vai dizer sim ou não. Aí na sua opinião, você vai dizer, aqui mesmo, ó, não tem linha não, mas escreve aí embaixo. Em sua opinião, esse assunto é importante? Sim ou não? E por quê? Bom, se fosse para eu responder, eu, Cameron, professor Cameron, eu ia dizer que esse assunto é muito importante, sim. Por quê? Porque está falando de um incêndio que aconteceu
num dos maiores museus do país, né? Um museu que guardava ali monumentos, objetos, artefatos históricos, alguns talvez de valor gigantesco, valor em dinheiro, outros talvez não tão caros, né? Economicamente falando, mas com valor histórico muito grande, né? Vocês são jovens ainda, mas, né, nós que somos, principalmente eu que sou também, além de professor de vocês, eu também sou professor de história, eu vejo como é importante nós guardarmos a história, não só aquela que fica guardada na memória. Por que a fotografia ela é muito importante? Porque você gosta, não é bom você pegar uma fotografia de 5 anos atrás e ver como você era naquela época? Não é bom você guardar? Muitas mães guardam roupinhas de quando vocês eram pequenos até hoje, porque eu quero guardar. Da mesma forma que para vocês tem um valor sentimental muito grande, da mesma forma esses artefatos, esses objetos históricos possuem para uma sociedade, certo? Então quando a gente fala, pegou fogo, sei lá, no chapéu de Dom João, um exemplo, não estou dizendo que é isso. Mas o que tem a ver o chapéu de Dom Pedro? Vamos dar um exemplo. Pegou fogo no chapéu de Dom Pedro, que foi o primeiro rei do Brasil, o primeiro imperador do Brasil. Aí a gente vai falar, mas o que tem a ver o chapéu? Tem nada, não tem valor nenhum para mim é só um chapéu. Tudo bem, para você pode ser apenas um chapéu, né? Nem na história nem conta se ele usava chapéu, provavelmente não, mas é só um exemplo, né? Aí o que eu quero dizer? Para você pode não ser, mas para uma história, para uma sociedade, tem muito valor em saber que, nossa, esse foi o chapéu do primeiro imperador do Brasil. Valor histórico, tá bom? Embora a aula seja de português, tivemos aqui uma pincelada de aula de história. Mas vamos continuando. Finalizamos a página 49. Eu acho que ficou claro, né, pessoal? Se esse assunto é importante ou não, mas é com base na sua opinião. Se você achar, professor, eu não acho isso importante não, bom, fica a seu cargo, tá bom? Leia atentamente o texto da página 50 e responda aos exercícios 3 ao 9 da página 50 a 52. Nós temos aqui esse texto, Museu mais antigo do Brasil pega fogo. Um grande incêndio atingiu o prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro e seu acervo no dia 2 de setembro. Com 200 anos, este é o mais antigo museu e instituição científica do país. O fogo se espalhou rapidamente, pois grande parte do prédio era de madeira e o acervo reunia muito material inflamável, como animais mantidos em frascos com álcool e formol. Isso ajudou muito o fogo a se espalhar, né? O prédio continua em pé e não houve vítimas, mas os 2 andares superiores desabaram sobre o térreo do edifício de 3 andares. São 3 andares, os 2 superiores desabaram. Além da estrutura histórica, a grande perda ficou por conta de livros, documentos e obras raras. Olha o que eu falei, pessoal, muitas perdas de livros, documentos, obras. A estimativa é que 90% dos 20 milhões dos itens do acervo tinham sido destruídos. Isso é uma pena. 90% é muita coisa. O museu, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é usado para estudos por pesquisadores desde 1946. A cada ano, cerca de 178 mil pessoas visitavam o local. 40% do público era de estudantes. A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Federal, que interditou o lugar. Um texto feito pela Marta Medina. Museu mais antigo do Brasil pega fogo. Muito triste. Aí está dizendo aqui, número 3. Numere os parágrafos do texto. Como assim numerar os parágrafos do texto? Aonde for o primeiro parágrafo, você coloca o número 1, depois número 2. Cada parágrafo você coloca um númerozinho aqui na frente, tá bom? Você vai numerar eles. Depois que você numerou, vamos para o número 4. Relacione o assunto tratado em cada parágrafo. Pelo visto, nós temos quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? Conforme diz aqui,
Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo. Relacione o assunto com cada parágrafo, em cada parágrafo. Para quem e para que o museu era utilizado? Em qual dos parágrafos fala para quem e para quem o museu era utilizado? É no primeiro? É no segundo? Ah, professor, é no terceiro parágrafo. Então você vem e liga terceiro parágrafo com esse ponto. Quando ocorreu o incêndio? Em qual desses parágrafos fala quando o incêndio aconteceu? Ah, é no quinto. Então vai e puxa. Quem está investigando a causa do incêndio? Faz a ligação correta. Por que o fogo se espalhou rapidamente? E por fim, qual é a estimativa de perda do acervo? Ou seja, mais ou menos quanto % de perda ocorreu com o acervo? Então, à medida que você for lendo o assunto, você liga no parágrafo correspondente. Muito facinho essa daí. Número 5. Releia o primeiro parágrafo e circule a quem a palavra destacada está se referindo. Olha aqui. Nós temos esse primeiro parágrafo. Aí está aqui, ó. Com 200 anos, o este é a palavra destacada. Este é o mais antigo museu e instituição científica do Brasil. Este está se referindo a quem? Ao Museu Nacional, ao acervo. O que está se referindo a esse este aqui? É só você escrever aqui embaixo. Releia o segundo parágrafo e faça o que se pede. Nós temos aqui, vocês vão reler o segundo parágrafo. Tá? Eu não vou ler com vocês, porque eu já li o texto todo. Na letra A, pinte conforme a legenda as palavras destacadas de acordo com a função que elas exercem no texto. Então, olha só, nós temos 4 palavras destacadas. Pois, o e, aqui, ó, tá destacado. Nós temos esse outro e aqui, também destacado. E nós temos o mas, que também está destacado. Ok? Nós temos 4 palavras destacadas. Aí, então, vamos lá. Você vai pintar de verde. Pinte, conforme a legenda, as palavras destacadas de acordo com a função que elas exercem no texto. Colocar 2 ideias em oposição. Qual dessas palavras que coloca 2 ideias em oposição? Ou seja, a ideia, vem uma ideia inicial, aí usa essa palavra e depois vem uma ideia contrária. Vou dar um exemplo. Eu gosto de azul, porém também gosto de vermelho. Ou seja, o também gosto de vermelho é uma ideia contrária ao eu gosto de azul. Ou eu não gosto de sopa, porém eu gosto de macarronada. Então perceba que eu tenho uma ideia contrariando a outra. Eu usei o porém aqui, claro, porque eu não vou usar a palavra, mas se eu substituir por uma dessas palavras, fica no mesmo sentido. Então quais dessas palavras em destaque, pois, e mais, qual dessas palavras em destaque vai dar o mesmo sentido do porém quando eu contrario 2 ideias, quando eu coloco 2 ideias em oposição? Você vai pintar de verde. De amarelo, você vai pintar aquela palavra que vai acrescentar mais um elemento ao anterior. Então, qual delas está acrescentando? Ó, nós temos aqui, pois grande parte do prédio era de madeira e o acervo reunia muito material inflamável. E aqui embaixo, o prédio continua em pé e não houve mais de vítimas, mas os 2 andares superiores desabaram. Então, aquela palavra em destaque que dá que acrescenta um elemento. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu comprei maçã e abóbora. Eu acrescentei, né? Comprei maçã e abóbora. Eu não acrescentei uma ideia, um elemento ao anterior. Então, quais dessas palavras aqui então você vai pintar de amarelo? E por fim você vai pintar de azul, aonde está introduzindo uma explicação, né? Eu estou com dor de cabeça porque eu trabalhei muito hoje. Eu estou explicando o porquê eu estou com dor de cabeça. Então o porquê pode ser substituído com uma outra palavrinha que está aqui.
Qual palavrinha seria essa? Que também dá uma ideia de explicação e que também no texto dá ideia de explicação. Descobriu? Pinta de azul. Lembrando, vocês só vão pintar uma dessas, vocês só vão pintar as 4 palavras, pois e mais. Não é para pintar nenhuma outra palavra, porque são as que estão em destaque, ok? Letra B, reescreva o trecho sublinhado, eliminando o que aparece entre parênteses. Tá vendo esse trecho aqui sublinhado? Vocês vão reescrevê-los e aonde está entre parênteses você não vai copiar, tá bom? E vai escrever aqui na letra B. Aí vem a letra C. O que está entre parênteses apresenta uma informação acessória sobre o quê? Ou seja, o que está entre parênteses está dando uma informação. Tá te dando uma informação a mais aí. Sobre o quê? Ó, o fogo se espalhou rapidamente, pois grande parte do prédio era de madeira e o acervo reunia muito material inflamável, como animais mantidos em frascos com álcool e formol. Essa informação de dentro do parêntese, ele está dando uma informação de quais seriam esses materiais inflamáveis. Olha lá, porque o que seriam materiais inflamáveis? Materiais que pega fogo, né? Que é fácil de pegar fogo, que inflama, né? Então, o que está entre parênteses, já adianto aí para vocês, ó. Olha lá. O que está entre parênteses apresenta uma informação sobre o quê? Sobre o que é material inflamável ou sobre o tipo de material inflamável? Sobre o que é ou sobre o tipo? Ele está dizendo o que aí? Sobre o que é ou sobre o tipo? Eu estou falando aqui material inflamável, todo aquele material que queima, não sei o que. Não, ele está mostrando o tipo. Olha lá, os animais mantidos em frasco e com álcool e formol. Na letra D, quais eram os materiais inflamáveis que estavam nos frascos? Está lá no texto, eu acabei de ler, só escrever aqui. Número 7, releia o terceiro parágrafo e depois converse com os colegas sobre as questões a seguir. Você vai reler aqui o terceiro parágrafo, não vai conversar com os colegas porque você está em casa, mas vai responder aqui, ó, na frente mesmo. Que tipo de material foi destruído? Aqui na letra, você vai ler e vai dizer que tipo de material foi destruído. Quantos itens fazia parte do acervo do museu? Escreve na frente. Qual porcentagem da perda do acervo do museu foi estimada? Está no texto também, só escrever. Você sabe quanto é 90% de 20 milhões de itens? Eita, que esse é pesado, hein? Vocês sabem, pessoal, quanto que é 90% de 20 milhões de itens? Se você souber, coloca aí o resultado. 90% de 20 milhões de itens é quanto? São quantos? Releia o quarto parágrafo e realize as atividades. Reescreva o trecho sublinhado, nós temos aqui o quarto parágrafo. Reescreva o texto sublinhado, eliminando o que aparece entre vírgulas. O que está entre vírgulas aqui, ó? O museu, aí nós temos uma vírgula, a outra vírgula está aqui, ó, ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Então você vai eliminar isso que eu grifei e vai dizer, e vai escrever: o museu é usado para estudos de pesquisadores desde 1946. Ponto. É isso que você vai copiar aqui. Aí, em seguida está dizendo: após a retirada do trecho entre vírgulas, que foi essa que eu grifei, o sentido não foi alterado, pois é uma informação acessória. Ou seja, se eu tirar isso aqui que eu grifei, o sentido do texto não muda, porque essa informação que está entre vírgulas é apenas uma informação a mais, ou o sentido foi alterado, pois era uma informação imprescindível para o entendimento do texto. Uma informação que, se você tirar, você não entende nada. Né? Já digo, isso daqui é uma informação, ó, ele está falando do museu. Ele acrescentou dizendo que esse museu estava ligado a uma escola, uma instituição, a uma universidade. Mas se eu tirar essa informação, eu altero o sentido de que esse museu ele é usado para estudos de pesquisadores? Não. Então, marca aí a opção. Letra B. Localize e circule as expressões a cada ano e cerca de. Onde está o a cada ano e cerca de? Olha lá, você vai localizar e circular. Tá bom? Pinte as expressões que você circulou conforme a legenda, que indica as palavras que podem ser substituídas sem alterar o sentido. Então,
Qual palavra? Vamos lá. Você vai circular primeiro o a cada ano. Circula aí. Circulou? Circulou. Agora você vai circular o cerca de. Circulou? São 2 círculos. Circulou o cerca de. Agora vamos lá. Você vai pintar de azul no círculo que tem o mesmo sentido de aproximadamente. Aproximadamente. Será que fica legal aqui no a cada ano? Aproximadamente cerca de 178. Mas a cada ano não tem nada a ver com aproximadamente. E aí? Você vai pintar. E se eu pintar então o cerca de aproximadamente? Vamos substituir? A cada ano, aproximadamente 178 mil pessoas visitaram o local. Opa, cerca de ou aproximadamente tem o mesmo sentido. Então o círculo que você circulou, o cerca de, você vai pintar de azul. E o de verde, anualmente. Anualmente tem o mesmo sentido de a cada ano? Opa, se eu substituir aqui anualmente, cerca de 178 mil pessoas, ou anualmente, aproximadamente 178 mil pessoas. E aí? O círculo que você circulou aqui no a cada ano, você vai pintar então de verde, porque a cada ano tem sentido com anualmente. E por fim, a número 9. Releia o último parágrafo e faça o que se pede. A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Federal, que interditou o lugar. Quem interditou o museu, está aqui no texto. Interditar é o mesmo que? Qual é o sentido de interditar? Interditar é o quê? Não vou dizer porque é muito fácil. Pensa, o que significa interditar? E na letra C, reescreva como ficaria o último parágrafo se iniciasse por as causas do incêndio. E aí, as causas do incêndio, até aqui. A causa aqui começa com a causa do incêndio está. Se você começar com as causas do incêndio, está no plural. Como ficaria o resto da frase? As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Federal, que interditou o lugar. Opa, é só passar a frase toda para o plural. Ok, pessoal? Finalizamos aqui então a aula de hoje. Qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem, só vocês me chamarem aí no WhatsApp, tudo bem? E até a próxima aula.